Só? A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Enfim, iniciamos a nossa live. Eu separei esse momento para trazendo uma palavra de motivação, uma palavra de refrigério. E esses dias eu estava meditando num dos salmos que eu acho que é o mais propício para esse momento, que é o Salmo 23, né, que fala do nosso pastor, daquele que é o nosso refrigério em momentos de adversidade, em momentos de luta, em momentos de inconstância. Ele fala sobre isso. Amém? Eu gostaria de convidar a você que está ao alcance dessa live, os irmãos da congregação do Inconfidência, a paz do Senhor a todos. Amém? Os demais irmãos que estão nos acompanhando. Amém? Os meus familiares também. Amém? Deus os abençoe nessa noite. Eu quero compartilhar uma porção da palavra com vocês. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês, ela se encontra no Salmo de número 23. Amém? Ela diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Esse salmo, ele já começa fazendo a seguinte declaração: o Senhor é o meu pastor. Esse é um dos salmos de Davi, né? Quando a gente vê Davi fazendo uma dissertação a respeito do pastorado, ele está fazendo uma comparação com a função dele, que sabia o que era ser pastor, o que era dar a vida por uma ovelha, o que era cuidar constantemente das suas ovelhas em tempo constante, ali lidando com cada uma particular e pessoalmente. Então ele começa a trazer essa percepção do pastor de acordo com aquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele vivia cotidianamente. Ele entendia de qual era a função do pastor, qual era a responsabilidade e o compromisso dele como pastor. E por saber e ter afinidade com essa função de pastoreio, ele faz justamente essa comparação entre o nosso Senhor, que tem, ele mesmo fala de si que ele é o nosso bom pastor. E ele faz essa comparação de um pastor que está em constante cuidado com as suas ovelhas. E quando a gente separou esse salmo, o Salmo 23, ele faz parte de uma trilogia fantástica da teologia. Nós temos 3 salmos que são enquadrados nessa trilogia. Nós temos o Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Esses 3 salmos, na teologia, alguns teólogos vão chamar eles têm um título individual. O primeiro, que é o 22, fala o Salmo do Salvador. O segundo, que é esse que nós estamos lendo, fala o pastor. E o terceiro, que é o Salmo 24, vai falar que é o Salmo do soberano, que fala sobre a soberania de Deus. Mas nesses tempos que nós temos passado, que tem se falado, é o momento que nós estamos enquadrados, eu achei interessante falar do Salmo do pastor, aquele que cuida de nós, que é o provedor constante das nossas vidas. E quando a gente se volta para esse salmo, a gente pode notar algo interessante também, a respeito da familiaridade que nós temos a respeito desse salmo, de quanto ele é conhecido. Se a gente for analisar o quanto esse salmo é conhecido, ele tem uma comparação até mesmo com a oração do Pai Nosso, de tão conhecido que ele é. E é interessante observar que não só na nossa cultura
mas em outras culturas, credos e classes sociais, esse salmo é um dos salmos que é mais procurado como um salmo de resposta em momento de adversidade, como estas que nós estamos passando. É um momento onde a gente busca refrigério, onde a gente busca resposta, onde a gente busca consolo, e esse salmo ele vai falar sobre tudo isso. Ao longo de muitos séculos, né? A gente está no ano de 2020, isso na divisão da graça, do cristianismo, na era do cristianismo. Nós vemos que esse salmo já era conhecido. E esse salmo faz parte do contexto dos livros poéticos do Antigo Testamento. Significa dizer que ele tem mais de 2020 anos. Né? Então ele é um salmo de resposta, um salmo que traz uma palavra de consolo para nós. Amém? E quando, como eu falei anteriormente, quando a gente vê Davi falando, ele inicia isso. Ele faz essa comparação do pastoreio. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fala de um contexto de pastoreio e também de provisão. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, não sentirei falta de qualquer coisa indispensável, que seja necessário para a minha vida cotidiana aqui. É Ele que sabe de todas as minhas necessidades. É Ele que é o provedor de tudo aquilo que eu tenho dependido na minha vida. E quando Davi ele faz essa comparação, ele quer trazer justamente isso, a comparação daquele que está sempre presente. Amém? Eu separei alguns contextos na observação desse salmo. Né? Eu observei aqui pelo menos 10 provisões que o pastor pode dar à sua ovelha. E quando eu falo do número 10, na palavra de Deus, a gente encontra o número 10 como um número completo, né? Ou seja, a gente pode fazer uma comparação de que o Senhor é o nosso pastor e Ele dá a provisão de todas as nossas necessidades de maneira completa. Ou seja, em todas as áreas Ele está nos suprindo. Amém? A primeira parte que a gente lê aqui, do versículo 2, a parte A, diz assim, deitar-me faz em verdes pastos. O que não me faltará aqui? Não me faltará completa satisfação. Os verdes pastos aqui, algo interessante de se observar, é que Davi, quando era pastor, ele pastoreava naquele solo desértico da Palestina, né? O solo pedregoso, solo de difícil fertilidade. E agora ele faz uma alusão de de ovelhas que estariam pastando em pastos verdejantes, pastos abundantes, ou seja, estariam sendo providas nas situações de maior deserto, de maior calamidade, de maior dificuldade. Ainda que o solo fosse pedregoso, o sol fosse escaldante, fosse lugar de muitas das vezes seca, de difícil provisão de água, o Senhor iria levar como nosso pastor as suas ovelhas a um lugar de um pasto verdejante, de pasto abundante. Então a gente pode entender o seguinte, que nesse momento em que a gente vê que a gente está passando por um momento de reclusão, a gente está passando por um momento de ter que ficar em casa, como é a nova hashtag que está aí sendo propagada pelas redes sociais, fique em casa, esteja em casa. Só que a gente, como uma população carente, precisa de um sustento para a nossa família. Precisa levar o mantimento para a nossa casa. E nesse momento de calamidade, a gente não é só afetado nas questões de saúde física, mas também de saúde financeira. E quando a gente olha para essas questões, a gente também pode olhar e se voltar para a palavra de Deus e entender que o Senhor é o nosso provedor. A Bíblia diz o quê? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 23, o quê? Que nós devemos buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Significa dizer que quando nós nos voltamos para o Senhor, é Ele que vai acrescentar todas as coisas sobre a nossa vida. É Ele que é o provedor das nossas necessidades. A Bíblia vai dizer na carta de Tiago o seguinte,
no capítulo 1, versículo 17, que é do alto, do Pai das luzes, aonde vem descendo todas as boas bênçãos, aonde não há sombra de variação. Ele é o mesmo. Ele foi no passado, é hoje e será eternamente o mesmo. É aquele que provém as nossas necessidades. Amém? Que nós possamos entender isso. Ele nos faz ter todas as nossas necessidades. E interessante é que não só em contexto físico, financeiro, material, mas também em contexto espiritual. Amém? Que nós possamos entender isso. E a gente continua a leitura ainda, na parte 2b, diz assim, ó, guia-me mansamente por águas tranquilas. O que não vai me faltar aqui? Não vai me faltar a orientação. No momento de calamidade, de adversidade, a gente precisa de orientação. A gente precisa ser orientado. Ninguém menos do que o nosso Pai. Orientado por quem? Como eu falei anteriormente, pelo bom pastor. É ele que guia-me aos lugares de resposta, aos lugares de provisão, de necessidade. Entendeu? E o interessante fazer a analogia com o pastor, que quando o pastor tinha que guiar as suas ovelhas, ela conhecia a voz do bom pastor. E o pastor, quando ele ia orientar para que as ovelhas no rebanho elas não se dispersassem, eles tinham o hábito também de ir à frente do rebanho cantando, né, algum tipo de música, algum tipo de hino, e conforme ele ia indo à frente delas, elas entendiam que ela era uma voz do remidor do rebanho. E elas faziam uma fila indiana atrás e iam seguindo o pastor, e ele fazia com que elas pudessem sendo orientadas pelos caminhos que deveriam andar. Nesses momentos de adversidade nós temos várias opiniões, várias ideias do que está acontecendo, do que está sendo propagado como notícia, fake news, que notícia nós devemos acreditar, acreditamos no governo, acreditamos na política, em que nós vamos acreditar, qual é a direção, qual a orientação que nós vamos ter. A orientação que nós podemos ter agora é saber que somos guiados para águas tranquilas pelo nosso bom pastor. Nós não temos um pastor qualquer, mas o bom pastor. E o interessante é que o bom pastor faz ser conhecido. As suas ovelhas, as ovelhas do bom pastor, conhecem a voz dele. Amém? Que nós possamos entender isso, que a voz da boa direção é a voz do nosso pastor Jesus Cristo. Ele é que é o nosso direcionador, ele é que é o nosso bom pastor. Nenhum outro homem, nenhuma outra pessoa tem em si e pode trazer, arrogar para si o título de o bom pastor, o bom direcionador, o bom pastoreador. Amém? Outro ponto que eu separei aqui é no versículo 3, a parte A diz assim, ó, refrigera a minha alma. Outra coisa que a gente pode ver que não nos faltará é restauração. Não nos faltará restauração. É ele que envia o refrigério para a nossa alma. Esse é um tema muito recorrente no Novo Testamento. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz que o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Em Efésios 4, 23, diz que e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, Colossenses 3,10. Ou seja, ele é a nossa renovação, ele é que é o renovo, é a recarga das nossas energias. Ele é que faz com que as nossas disposições, as nossas motivações, os nossos projetos, propósitos sejam renovados. Eu estive falando com alguns irmãos esses dias, ligando, falando dos projetos que a gente tem para fazer na congregação do Inconfidência, e muitas das vezes a gente fica até, sente um certo sentimento de frustração, porque quantos projetos a gente quer colocar para andar para aquele lugar, para a nossa congregação, para o nosso bairro, né, para a nossa vida espiritual na igreja, e muitas das vezes, devido a esse momento de reclusão, a qual não temos tido a oportunidade, a possibilidade de estarmos no templo, nos congregando, parece que tudo ficou paralisado.
parece que as nossas motivações, parece que dá um sentimento meio que de desânimo, ter que ficar dentro de casa, não poder se congratular com os irmãos, estar cultuando com os irmãos. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. E nesse momento a gente não consegue estar em união. E isso faz uma falta, parece que traz um abatimento na nossa alma, essa falta de comungar com os irmãos, participar da Santa Ceia, troca do cálice, né? Estar em comunhão genuína como igreja, como corpo de Cristo, exige de nós que estejamos. Mas o Senhor é que traz a restauração para as nossas almas. É Ele que traz refrigério para as nossas almas. É Ele que faz com que nós possamos entender a palavra que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quantos momentos de luta, de situações de perseguição nós já não passamos pela nossa vida e o Senhor foi que deu resposta, que deu refrigério, que deu solução, né? Trouxe, ainda que momento de perseguição a gente se sentia bem, equilibrado, porque Ele é que tem nos sustentado. Amém? A parte 3b diz assim, olha, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que é que não me falta aqui? Não me falta instrução da justiça. As veredas da justiça são caminhos planos. Uma das funções da palavra de Deus, das Escrituras, é nos instruir em justiça. Amém? A segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, fala sobre isso, que ele é quem nos instrui. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para trazer o discernimento, a intenção do nosso coração, ver aquilo que está lá no nosso interior e trazer à tona. A gente sabe que enganoso é o coração do homem. Quem o entenderá? Amém? Por isso que nossa confiança tem que estar aqui, ó, na palavra de Deus. A palavra de Deus é que é a nossa instrução, é a instrução para todos os dias da nossa vida. É a instrução para todos os instantes da nossa vida. Muitas das vezes, quantas vezes, até mesmo no início da minha caminhada, eu estive em momentos de aflição, tive momentos de perseguição e adversidade, de solidão em alguns momentos, e eu me voltei para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor me deu instrução, me fez me aprofundar no conhecimento da pessoa de Cristo. O interessante é que fala por amor do seu nome, do nome do Senhor. O nome dele é que é o selo sobre as nossas vidas. É o nome dele que faz com que nós estejamos marcados como ovelhas dele. É ele que nos orienta, que nos instrui, que nos dá justiça, que nos dá palavra de orientação todos os dias. Muitas das vezes precisamos de uma resposta, de um conselho, e para onde nós nos voltamos? Para a palavra de Deus. E o interessante é que quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós entendemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Significa dizer o seguinte, que o próprio Cristo, o nosso Redentor, se fez em palavra. A palavra se fez carne para fazer o quê? Para nos trazer instrução pessoal, para nos orientar de maneira particular, nos orientar nos momentos de adversidade. E é por isso que não nos faltará o quê? Instrução. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará instrução, orientação, no momento de confusão. Eu sei que muitas pessoas nesse momento, muitos dos meus irmãos nesse momento, alguns estão desempregados, outros estão sem receber, estão em casa, não sabe se vai voltar para o seu emprego nesse momento. Essa tarde, um amigo do meu plantão, do meu trabalho, me fez uma ligação e ele se enquadra, ele já tem mais de 60 anos e se enquadra na categoria de risco e ele está em casa. E ele me ligou preocupado, sabendo se ele estaria voltando a trabalhar a partir do mês que vem. E quantas outras pessoas, quantos de vocês agora neste momento não estão nas suas casas?
de repente perguntando, Senhor, o que vai ser agora? Qual é a palavra que o Senhor tem para nós? Eu mesmo, eu tenho agradecido todos os dias, porque a minha categoria de trabalho, que é a segurança, ela é um dos trabalhos essenciais. Eu tenho podido trabalhar e trazer o sustento para minha casa. E isso tem me trazido muita gratidão ao Senhor. Mas enquanto há muitos dos meus irmãos que nesse momento, como vocês, estão em casa sem poder trabalhar, sem poder trazer o sustento para sua casa, o Senhor é a nossa instrução através da sua palavra. Amém? O 23, o versículo 4 diz assim, ó: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a parte A do versículo. O que não vai me faltar aqui? Coragem diante do perigo. Eu tenho ido trabalhar todos os dias de trem e eu tenho falado que, ainda que seja um momento de reclusão, de quarentena, os trens têm andado cheios em certos horários de pico. E a gente tem contato com muitas pessoas que têm andado pelo Rio de Janeiro todo, ido em vários bairros da Baixada Fluminense. Significa dizer que pessoas vão e vêm trazendo ou não a contaminação desse vírus, do Covid-19. E a gente meio que se enquadra dentro desse texto, andando pelo vale da sombra da morte. Você não sabe se você vai pegar, se você vai se contaminar, né? Se você vai trazer para sua casa. Eu mesmo tenho falado com muitos irmãos que eu tenho ligado esses dias, que eu tenho sentido muita vontade de visitar os irmãos, mas até isso eu tenho me mantido apreensivo. Por quê? Como eu tenho ido trabalhar, tenho pegado trem todos os dias aí, tenho ido, voltado em condições cheias, tem que tocar, sentar em lugares que outras pessoas que você não sabe se está contaminado ou não estão sentadas. Eu posso trazer a contaminação para minha casa. A minha esposa se enquadra no quadro de risco, ela é hipertensa, né? Tem problema de sinusite, e aí a gente fica, e agora, Senhor? E agora, o que eu vou fazer? E é nesse momento que a gente fica pensando, será? Quanto outros irmãos que eu já tive notícia, de alguns irmãos, pessoas próximas, conhecidas, que foram contaminados, estão passando por esse momento de adversidade. E no Vale da Sombra da Morte, quando a gente olha para o quadro geográfico onde Davi escreve esse texto, ele estava falando de vales onde as ovelhas, onde poderiam cair em lugares pedregosos, nos lugares onde elas poderiam morrer. E muitas das vezes somos nós. Nós estamos passando por esses dias por momentos de vale da sombra da morte. Não só da morte da contaminação do Covid-19, mas da morte espiritual, da morte da necessidade de comungar, da morte de estarmos reclusos e não sabermos como vamos sustentar os nossos lares. Mas o Senhor é aquele que vai nos dar coragem, nos dar motivação, nos motivar a passar por essa situação. E a gente sabe que quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, a gente diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. E a gente entende que o Senhor venceu a morte. E ele diz o seguinte: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Onde estão as cadeias, as prisões da morte? Para prendê-lo. Significa dizer que ele também venceu a morte. Ou seja, ele entrou dentro da morte, matou a morte para nos trazer a vida. Ou seja, ele também, no meio do vale da sombra da morte, da adversidade que a gente olha para um lado e para o outro, de situações adversas, ele nos dá coragem para superar essa adversidade. Ele nos dá coragem para superar essa situação de vale da sombra da morte. Nos dá motivação, nos dá vigor, nos dá convicção para que nós possamos superar essas situações. Amém? Ainda no versículo 4, na parte B, diz assim: porque tu estás comigo. A gente acabou de ver, de falar sobre passar pelo vale da sombra da morte, porque ele nos dá coragem. Mas como ele nos dá coragem? Aqui está, porque tu estás comigo. O que não me falta aqui? A presença divina. O que não me falta aqui no Vale da Sombra da Morte para me dar motivação é a presença de Deus.
nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que testifica em nós a salvação, que clama dentro de nós o Abba Pai, que testifica dentro de nós a nossa filiação com o nosso Senhor. E o bom pastor, ele está constantemente presente diante das suas ovelhas. Eu costumo dizer que é igual um Wi-Fi que nunca se cessa de ter uma conexão conosco. Essa conexão direta com o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que intercede continuamente e ininterruptamente por nós, também é aquele que está continuamente presente conosco. A Bíblia vai falar que ele não somente é Deus de longe, mas também Deus de perto. É um Deus pessoal. A Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, o texto áureo da palavra de Deus, João 3,16, que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele é tão próximo de nós que ele desceu do seu lugar de glória, do seu lugar de santidade, para estar conosco e viver aqui conosco e estar próximo de nós. A Bíblia diz que se ele nos deu o seu Filho amado, também para morrer por nós, para levar os nossos pecados, redimir as nossas situações, não nos daria também qualquer outra coisa? Se ele nos deu o mais precioso bem, não estaria também ele presente conosco no dia a dia, no dia das lutas, das adversidades? Ele está conosco, ele está contigo. Amém? Ele está presente. Ainda no versículo 4 diz assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. O que eu vejo aqui? A tua vara e o teu cajado me consolam. Não me faltará conforto na tristeza. O cajado, a gente vê que o cajado ele tem pelo menos 3 partes a serem faladas. Mas o salmista, ele fala só de 2 partes, da vara e do cajado. Amém? A gente vê que a vara, ela tem um contexto também, não só de educar, de remir, mas também de proteção. A gente vai observar o seguinte, que a vara, ela era usada para quê? Para quando a ovelha começava a sair fora, fugir do rebanho, o pastor ia, dava uma pancadinha, uma cipuada e fazia a ovelha voltar para o rebanho. E o interessante é que quando a gente olha para o cajado, a gente vê aquela ponta curva, né? Parece um ponto de interrogação. Interessante que, em alguns casos, algum desses cajados, o pastor ele poderia desencaixar essa ponta curva e tinha uma ponta afiada ali como uma lança, que servia para quê? Quando algum outro animal feroz quisesse avançar ou atacar o rebanho, o pastor usava aquela ponta do cajado para instigar ou para atacar aquele animal que estava atacando o seu rebanho. Então ele defendia o rebanho naquele momento. E interessante ver que o cajado também tinha essa parte do gancho. Essa parte do gancho, ela funcionava como? Ela funcionava quando a ovelha caía em algum buraco, em algum lugar estreito. Ele usava aquele gancho quase como que para usar e pescar a ovelha que caiu dentro do buraco e salvar ela, resgatar ela. Então a gente vê que a função do cajado, ela não tinha só uma função de orientar, quando nós muitas das vezes estamos saindo do caminho do Senhor, mas também de defesa, e tem um gancho para nos resgatar quando nós estamos em buracos, em situações de queda, em situações de adversidade. E não só nos resgatar, mas também tem uma função, sabe de quê? De consolo. O bom pastor, ele também tem essa função de quê? De consolar, de trazer uma palavra no meio da adversidade, de trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. Aquela palavra que parece que ela vem como uma flecha certeira e dá aquele up, aquele renovo, aquele ânimo, e a gente se sente animado para continuar caminhando. Dá um renovo, parece que repara, faz um curativo, não é assim? Então, o pastor, quando ele usa esse seu gancho
do seu cajado para nos tirar do buraco, meio que nos pescar daquela situação de adversidade, ele também usa isso como para nos trazer um consolo, para nos trazer uma palavra de refrigério, uma palavra que vai dar um up, que vai dar uma motivação nova para nós. Amém? Que nós possamos entender isso, que ele é aquele que com seu cajado nos resgata no meio das calamidades que estamos passando, quando caímos em algum buraco, numa situação que não conseguimos sair, que não conseguimos superar, ele também está lá para nos consolar. Quantos momentos eu passei, mesmo no início da minha caminhada, passei por alguns momentos de solidão, de depressão logo no início da caminhada, e o Senhor foi, a palavra dele, o cajado dele realmente funcionou desse jeito para mim como um consolo. Eu me voltei muitas das vezes para a palavra, e a palavra veio como refrigério, como um consolo para a minha alma. Amém? Voltando ainda, continuando aqui, o versículo 5, a parte A, diz assim, ó, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que não me falta aqui? Vitória diante das adversidades. O que a gente vê aqui é a imagem de um banquete preparado para a celebração de uma vitória. Mas eu não estou falando aqui de vitória em circunstâncias simplesmente quando a gente, como se nós vivêssemos uma utopia. Sempre tudo vai dar certo, quem é crente não passa por adversidade, ser cristão estar isento de luta, de situações de enfermidade, de situações de perseguição, de acusação, de injustiça muitas das vezes. Não estou falando aqui de uma utopia, mas sim de encontrar êxito até mesmo nessas situações. Quando a gente vê sobre isso, eu e a irmã Valquíria estávamos conversando mais cedo sobre José, que ninguém entendia. Estava na casa de Potifar como escravo, tudo que ele colocava a mão na casa de Potifar prosperava. No meio da situação de escravo, ele fazia as coisas, Deus usava ele, Deus botava a mão sobre ele e fazia as coisas darem certo, mesmo sendo escravo. É acusado pela mulher de Potifar, vai preso, vai para a cadeia, aí dentro de pouco tempo, dentro da cadeia, o camarada vira meio que um administrador, um gestor dentro da cadeia. Um prisioneiro consegue ser um gestor dentro da cadeia. E o interessante é que dentro da cadeia ele era usado profundamente nas interpretações de muitos sonhos lá dentro. E a gente observa interessante que dentro da prisão ele tinha momento de vitória diante da adversidade. Até o momento em que ele fosse reconhecido por Faraó, interpretasse o sonho de Faraó e chegasse a governador do Egito. Ou seja, no meio das adversidades, o Senhor ia guiando ele e fazendo com que ele tivesse vitória, tivesse êxito no meio da adversidade. Eu não estou dizendo que vamos estar isentos, elas vão acontecer, mas é no meio das adversidades, nos meios das situações, é que nós vamos ter êxito. É que nós vamos ter a bênção de Deus, a mão de Deus fazendo com que aquela situação de adversidade. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Cristo e que são chamados pelo seu decreto. Isso é interessante a gente ver o êxito que o Senhor nos dá no momento de adversidade. Amém? No meio da vitória, no meio da luta, Ele está lá para nos dar vitória, para nos dar êxito, para fazer com que todas as coisas estejam cooperando para nos abençoar, seja nos trazendo um privilégio ou nos trazendo um ensinamento, muitas das vezes, nos ajudando a amadurecer, sermos pessoas melhores para o reino de Deus, culminando todas as coisas para que o nome dele seja reconhecido no lugar e na adversidade que nós estivermos passando. Amém? O versículo 6 diz assim, ó, a primeira parte, bondade e misericórdia. O que não me faltará aqui? Aliança com Deus. Aliança é algo que é extremamente distintivo, né? A misericórdia refere-se ao zelo pactual de Deus. E a sua bondade fala da sua
graça, que é o favor imerecido que nós temos. A aliança, o pacto que Deus tem conosco é tão precioso, é tão importante, até mesmo em situações de adversidade, de luta, que a gente, quando olha para a palavra de Deus, a gente vê Davi, no momento que ele vai levar mantimento para os seus irmãos no meio da batalha, aonde por muitos dias, mais de 40 dias e 40 noites, o gigante Golias vinha afrontando os exércitos do Senhor. A Bíblia vai dizer que a primeira palavra de comparação e distinção que Davi vai fazer, ele fala assim, ó, quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando que existe uma diferença entre aquele que é circuncidado no contexto ali da carne, que representa um contexto de aliança com Deus. Existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve. Malaquias 3,18 fala sobre isso. Então verás outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então a gente consegue entender o seguinte, que o pacto, esse zelo pactual da misericórdia, do favor de Deus sobre as nossas vidas, é algo muito interessante. Muitas das vezes a gente faz, às vezes, uma alusão a algumas situações que nós conseguimos êxito da nossa vida e achamos que é por mérito nosso, mas não, é a misericórdia, é a graça de Deus, é a bondade de Deus constantemente sobre as nossas vidas. Ele é o nosso provedor. Eu não sei em que momento que talvez você esteja passando, mas eu posso imaginar sim, meu irmão. Eu posso imaginar que você esteja passando por uma situação realmente de... assim, não tenho nem como descrever exatamente e especificamente, mas a bondade de Deus está sobre a sua vida, está sobre a nossa vida. A misericórdia, o favor dele está sobre as nossas vidas. E é interessante dizer que isso é muito, é o ponto-chave desse salmo. A misericórdia e a bondade de Deus sobre a nossa vida. É algo de muito precioso que nós temos. E aí, quando a gente continua lendo, a segunda parte do versículo 6 diz assim, ó, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondosa mão de Deus me leva à salvação. Foi o que eu escrevi aqui. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu fui alcançado pela misericórdia dele. Nós fomos alcançados pela misericórdia dele. Fomos alcançados pela sua graça, o seu favor imerecido. E isso quer dizer, isso testifica, sabe de quê? De vida eterna, de favor eterno de Deus sobre as nossas vidas, de estar habitando na presença dele para todo o sempre. A bondade de Deus, a bondosa mão de Deus, nos leva à salvação eterna. Nós temos que ter a maior certeza na nossa vida, que o Senhor verdadeiramente é o nosso bom pastor. E Ele é quem vai suprir todas as nossas necessidades. É Ele quem vai cobrir todas as nossas situações de adversidade. Eu não sei em que pé está a sua vida nesse momento, você que está ao alcance dessa transmissão, dessa live, mas creia numa coisa: a mão do Senhor, a mão do bom pastor, o conselho, a instrução, a proteção, a presença, a guarda do bom pastor está sobre a sua vida. A guarda daquele que é o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que vai dar direção sobre todas as áreas da nossa vida. Por isso que eu separei aqui 10 pontos. Fala de um número completo. Significa dizer que em todas as áreas, em sentido completo, Ele é o nosso provedor. Amém? Que você possa meditar nessa palavra, que você possa receber a mensagem dessa palavra como uma palavra de motivação, de refrigério para a sua vida, de resposta para a sua vida nesse momento de adversidade, talvez de incertezas, de falta de convicção no governo humano, né, nas autoridades humanas. Recorra à autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obtenha a resposta dele. Que nessa noite
você seja alcançado por esta palavra de refrigério. Amém? Agora, nesse momento, eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida com uma oração para finalizar essa transmissão. Amém? Você no lar, aonde você estiver, no lugar que você estiver, se você puder, nesse momento, estar curvando a sua cabeça e estar orando comigo, eu te peço nesse momento que você ore comigo nesse momento. Amém? Oremos. Senhor Deus, grande Pai, eu quero te louvar, ó Rei Santo, por este momento, Senhor Pai, em que tivemos meditando na Tua palavra, Senhor. Quero te louvar pelo privilégio, Senhor, de ter o Senhor como nosso bom pastor e de termos a possibilidade, nesses momentos de adversidade, de reconhecer a sua voz, Senhor. Pai, agora existem muitas pessoas que estão ao alcance, Senhor Pai, dessa transmissão, que estão agora reclusos, em momento de quarentena nos seus lares, ó Rei Santo. Eu te peço, Espírito poderoso de Deus, Espírito consolador, em nome de Jesus, vai agora ao alcance dessa pessoa, que está ao alcance dessa transmissão, desse vídeo. Senhor Pai, em nome de Jesus, traz à tona, Senhor Pai, as boas lembranças do seu socorro, da sua provisão, do seu braço forte, Senhor, que não está encolhido, mas antes está estendido, podendo salvar essas vidas. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, seja o Senhor, Pai, como eu tenho falado, Senhor, na tua palavra, aquele que é provedor, aquele que é consolador, aquele que é resgatador, Senhor, meu Deus e Pai, aquele que dá instrução através da tua palavra, aquele que é resposta, Senhor, aquele que nos anima, Senhor Pai, no vale da sombra da morte. Ah, Deus tremendo, Pai poderoso, essas pessoas, Senhor Pai, que agora têm os seus familiares, que foram acometidos, Senhor Pai, por esse vírus, Senhor, pelo Covid-19, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, diz a tua palavra, que tu, ó Rei Santo, é quem faz a chaga e também fecha a chaga. Ah, Deus tremendo, Pai poderoso, eu te peço nesse momento, ó Rei Santo, que tu possa descer, Senhor, o azeite que amolece a ferida, o azeite que fecha a chaga, em nome de Jesus, retrocede toda a ação, toda força, Senhor Pai, de contaminação, Senhor Pai, desse vírus. Em nome de Jesus, traz saúde. Em nome de Jesus, ó Rei Santo, traz resposta, Senhor. Traz restauração para essas famílias que neste momento estão com os seus parentes, Senhor, acometidos por esta enfermidade. Em nome de Jesus, retrocede toda ação, toda, Senhor, influência do vírus, Senhor. Traz uma resposta, Senhor Pai, de cura, de restauração para essas pessoas neste momento. Abençoa cada um dos seus filhos, Senhor, que neste momento estão impossibilitados, Senhor, de exercer as suas funções trabalhísticas, Senhor. Os abençoa. Traz situações, Senhor Pai, assim como outrora, Senhor, tu alimentaste, Pai, os seus filhos, Senhor, de maneiras extraordinárias, trazendo pesca maravilhosa, alimentando profetas, Senhor, trazendo carne, Senhor, no bico do pássaro, Senhor Pai, fazendo água jorrar da rocha, Senhor Pai, fazendo chover codornizes, carne, para alimentar o seu povo, o maná, o Senhor sempre foi o provedor do seu povo. Então, Senhor, mais uma vez, testifica a eficácia da tua presença, da tua palavra sobre a vida dos teus servos, Senhor, na noite desse dia. Os abençoa, todos aqueles que estão ao alcance, Senhor Pai, dessa transmissão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, é que eu peço, Pai, e te agradeço que tu os abençoe em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado por esta palavra, por essa oração. E nesse momento eu estarei encerrando essa transmissão. Amém? Em próximos dias nós estaremos transmitindo novamente, trazendo outras palavras para que nesse momento que nós estamos reclusos possamos manter uma comunhão que ainda que distante, mas através de uma live como essa. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.